Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Tô eu aqui de volta para a gente continuar no tema do processo de execução, tá? Acredito que hoje a gente acabe essa parte e aí eu vou te dizer como é que vai ser a continuidade das aulas para tratar desse tema aqui. Então, parte 4 do processo de execução. Se você não assistiu as partes anteriores, assiste, eu vou deixar aqui em cima a indicaçãozinha para que você possa assistir então as aulas anteriores. Estou eu aqui com o pessoal, o Guto, a Bruna, a Gabi e o meu fiel escudeiro Guibo. Hoje ele tá de boa, tá só dando um joinha para te lembrar aí, para deixar o like. Agora falando sério, gente, sem brincadeira, o Guibo tá pedindo, eu também tô pedindo, mas eu queria te pedir um favor, de verdade, sabe? Para eu continuar produzindo esse conteúdo aqui, para que ele chegue para mais pessoas, é interessante que mais gente assista, tá? Então eu vou te pedir um único favor, um único favor. Pega essa aula, pega o link dessa aula e compartilha com uma pessoa no teu WhatsApp. Uma pessoa só, não estou te pedindo grande coisa, dá um compartilhar lá, fala, olha, uma aula legal, assiste. Porque às vezes a pessoa não está estudando esse tema, mas assiste a aula, se interessa e começa a estudar. Tem mais de 150 aulas aqui no canal, então pode ser que alguma aula vá ajudar alguém, beleza? A minha ideia é continuar fazendo isso daqui de graça, não cobrar nada de vocês por esse conteúdo aqui, tá? Então, é um conteúdo de graça que eu quero continuar fazendo de graça, mas para isso eu preciso da tua ajuda, beleza? Vamos lá então para falar sobre as atitudes do devedor quando citado. A gente viu na aula passada que o devedor vai ser citado para pagar num prazo de 3 dias, legal. E o que ele pode fazer quando ele for citado? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então eu já vou colocar aqui para você um panorama geral daquilo que a lei possibilita que o devedor possa fazer. Realizar um pagamento no prazo de 3 dias, não realizar o pagamento dentro desse prazo, requerer o parcelamento da dívida dentro do prazo de embargos e 4, apresentar embargos à execução dentro do prazo de 15 dias. Tá? A gente vai ter, por exemplo, aqui no canal, uma aula específica para tratar dos embargos à execução. Mas aqui eu vou fazer uma breve menção só para você entender do que se trata também, tá bom? Então vamos começar pelo começo, por aquilo que a gente sempre espera que aconteça numa execução. Quando você ajuiza uma execução, uma petição, por exemplo, eu como advogado fui contratado para ajuizar uma petição inicial de execução, o teu desejo é que o cara pague isso dentro do prazo legal. Vamos ver o que acontece nessa situação? Então vamos lá. Olha lá. Acabei pulando aqui sem querer. Aqui, desculpa. Então, neste caso, ele terá o benefício de redução pela metade dos honorários. Então vamos lembrar o seguinte. Os honorários, eles são fixados na execução em 10%, tá? Em resumo, se ele paga na metade, se ele paga dentro do prazo, isso cai para 5%. Eu até costumo dizer que o desejo do advogado mesmo não é que o executado pague em 3 dias, mas que pague em 4, porque em 4 ele recebe rapidinho e não tem essa redução dos honorários. Então vejam que aqui a lei traz aquilo que a gente chama de sanção premiativa. É um benefício para fazer aquilo que deve ser feito. Então, eu, Estado, mando você pagar. Eu quero que você pague, obviamente. Se você pagar, você acaba com o processo, você satisfaz o credor e resolve o problema. Então, para te incentivar a fazer isso, eu te dou um descontão, um desconto de 50% nos honorários. Confesso que os advogados, quando isso daqui foi criado na lei lá em 2006, isso não é do novo CPC, é desde a reforma de 2006, os advogados ficaram bem chateados, bem bravos, para não dizer outra coisa. Eles diziam, é o Estado querendo incentivar, querendo fazer uma caridade com o chapéu alheio, né? Querendo fazer caridade com os meus honorários, tá? Então, claro, na prática a gente brinca, mas o advogado entra com a inicial de execução, ele torce que o devedor pague, mas não em 3, pode ser em 4 dias que já resolve o problema, tá? É natural que não aconteça muito isso na prática, tá? Por quê? Porque é um prazo pequeno, então dificilmente aquela pessoa vai pagar no prazo de 3 dias. Veja, se ela podia e queria pagar, se ela tem condições de pagar e quer pagar, ela já teria pago antes de iniciada a execução.
Se iniciou a execução e a pessoa não quer pagar, não é os 3 dias que vai fazer ela pagar, tá? E talvez nem esse desconto nos honorários, porque a dívida é integral, é só os honorários que caem pela metade. E talvez aquele que queira pagar, mas não tenha condições, também não vai conseguir pagar, porque não vai conseguir arranjar esse dinheiro num prazo de 3 dias. Mas é o que a lei estipulou, tá? Prof, o cara foi lá e depositou, pagou o valor em 3 dias. O que acontece? Olha o que diz a lei. O exequente será intimado para em 5 dias manifestar-se. Se o exequente concordar com o valor pago, a execução será extinta. Isso daqui vai gerar então uma sentença. E aí muita gente pergunta assim, ah, mas é uma sentença que analisa o mérito? Na verdade, execução não tem mérito, né? Porque você não está reconhecendo o direito nenhum aqui. Você apenas iniciou um processo para receber um crédito. Então a extinção é para acabar, né, com esse processo, ou porque já recebeu crédito, ou porque desistiu de receber o crédito. A gente vai ver várias hipóteses que isso pode acontecer. Mas aqui, extingue-se porque, o teu objetivo não era receber? Era, já recebeu, então encerramos o processo aqui, tá? Caso o exequente não concorde, né, por exemplo, não, ele não depositou tudo não, ele depositou o valor atualizado até o dia que eu ajuizei a demanda, mas agora já tem uma correçãozinha e ele não pagou. O juiz vai dizer, olha, realmente não pagou, prossiga a execução para pagar o restante, ou se o juiz entender, não, tá tudo pago, tá tudo certinho, vai extinguir, beleza? Esse é o melhor dos mundos, todo mundo ficaria muito feliz se a execução acabasse rápido assim, mas infelizmente não é o que acontece. Então o que acontece normalmente? Então, hipótese 1, acabamos de ver, é a hipótese 2. Olha lá, não realizar o pagamento no prazo legal. O que vai acontecer nessa hipótese, prof? Nessa hipótese, olha lá, o oficial fará a penhora e a avaliação, salvo-se de difícil avaliação, dos bens necessários à satisfação do crédito. Depois a gente entra mais em detalhes disso. Mas é o seguinte, a ideia é procurar bens, procurar patrimônio do devedor, patrimônio suficiente para o pagamento da dívida. É isso que ele vai fazer. Então ele vai pegar dinheiro na conta bancária do cara, ele vai achar um carro do cara, ele vai achar um imóvel do cara e assim por diante. Penhorou o bem, que é o quê? Bloqueou esse bem, vai se fazer uma avaliação desse bem para depois seguir para os atos de expropriação do bem, tá? Lembrando que se forem bens de difícil avaliação, por exemplo, o oficial de justiça achou pedras preciosas. Pô, é um bem que não é fácil avaliar, uma joia, não é fácil avaliar. Aí ele fala para o juiz, juiz, é o seguinte, eu não tenho condição de avaliar, o juiz vai nomear um avaliador. Mas é essa a sequência. Não pagou, procura o seu patrimônio. Achei o seu patrimônio, constrição desse bem, que é a penhora. Depois disso, eu avalio esse bem, dou um valor a esse bem. Por que eu avalio? Porque a próxima etapa é o que a gente chama de expropriação, tá? E a expropriação pode ser adjudicação, alienação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens, tá? Eu vou tentar aqui no canal gravar aulas específicas de adjudicação, de alienação, de apropriação de frutos. Pode ficar tranquilo, tá? O tema é gigantesco, se você olhar no código, a quantidade de artigos que abrangem é muito grande, então colocar nessa aula não faria sentido. Aqui é para você entender o geral, tá? Mas o que é a adjudicação? Basicamente, a adjudicação é eu receber o bem como uma forma de pagamento. Quer um exemplo clássico de adjudicação? Imagine que eu sou credor de alguém, tá? O meu crédito é de 50 mil reais. Aí eu vou lá, cito o devedor para pagar, o devedor não paga, tá? Aí a gente procura e acha um carro dele. Opa, penhora no carro. Avaliamos o carro vale 48 mil reais. Aí eu olho e falo, esse carro eu gostei. Minha dívida é 50, o meu crédito é 48, eu quero adjudicar. É o quê? Pegar esse carro para mim como forma do pagamento. Bom, como ele vale 48, eu recebo ele por 48, mas está faltando 2. Bom, eu prossigo a execução para cobrar só esses 2 que estão faltando.
Se esse carro valesse 50, eu receberia e acabaria o processo aqui. Se esse carro valesse 55, eu depositaria 5 mil, que é a diferença, ficaria com o carro para mim e acabaria a execução. Claro, ninguém é obrigado a adjudicar, mas é uma possibilidade, tá? A segunda é a alienação. O que é isso? Vender o bem. Pegar o bem, penhorei esse copo aqui do Paraná Clube, o meu time do coração, o tricolor, e penhorei. Agora eu vou vender. Eu vou num leilão judicial, ou eu arrumo alguém para vender e digo, juiz, ó, achei um comprador para esse bem aqui. Vende-se o bem, o dinheiro arrecadado é utilizado para pagar a dívida. Isso é alienação. E a terceira situação, olha lá, apropriação de frutos, não de frutas, né? E rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. É aquela situação que o bem que você penhorou, ele gera um resultado. Por exemplo, eu penhorei um faturamento. Opa, tá gerando uma renda, então eu vou pegar esse faturamento todo mês para mim. Eu penhorei um imóvel que está locado. Ó, eu penhorei o imóvel que está locado. Eu não vou vender o imóvel, deixa ele lá. Todo mês ele gera uma renda de R$2.000. Então esses R$2.000 vêm para mim, eu vou me apropriar daí. Essa é a ideia dessa terceira hipótese de expropriação. Basicamente, a expropriação é isso, é usar o bem para pagar a dívida. Eu posso usar esse bem como? Transferindo o bem para o credor, na adjudicação, vendendo esse bem ou pegando os rendimentos, as rendas, os frutos desse bem e usando para pagar a dívida. Beleza? Então, segunda hipótese aqui, não realizar o pagamento no prazo legal, também matamos. O que é essa terceira hipótese? Requerer o parcelamento da dívida dentro do prazo de embargos. Gente, essa é uma das hipóteses mais legais, na minha opinião, do Código. Porque é uma hipótese que foi pensada para aquele devedor que quer pagar, mas que não tem condição de pagar tudo agora. Pô, legal. Porque, veja, a execução, antigamente ela era 8 ou 80. Ou você paga tudo e acaba, ou não paga e eu invado o seu patrimônio. Porra, mas não tinha um meio termo? E a gente tem que entender que na vida há esse meio termo. Então eu digo assim, ó, você está me devendo R$100, me pague. Puta, eu não tenho 100. Aí você fala o quê? Você tem quanto? Ah, eu tenho 30. Então me paga 30 hoje. Me paga 30 agora e a gente pensa daqui para frente nos 70. Pode ser? A gente faz isso na vida real. Por que no processo não podia ser assim? Pois é, não podia. Em 2006, na reforma do Código, lá do Código Antigo, foi introduzido um dispositivo que foi repetido ou foi quase integralmente repetido no novo CPC. É o artigo agora 916. E para explicar esse tema, eu vou ler o artigo e vou te explicar. Você vai ver que é super tranquilo, super legal. Olha o que diz o nosso 916. Olha lá. No prazo para embargos, então aqui já um destaque. O prazo para embargos é de 15 dias, tá? Só para você saber. Beleza? Beleza. Reconhecendo o crédito do exequente, eu vou grifar isso aqui, e comprovando o depósito de 30% do valor, depósito de 30%, acrescido de custas e honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas. Então, pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária, de juros de mora de 1% ao mês, tá? Feito esse pagamento, o exequente, né, será intimado. A gente já vai falar sobre isso, mas só para entender os requisitos aqui, primeiramente. Então é aquilo que eu disse. O devedor quer pagar, mas não tem tudo. O que a lei diz? Beleza. Você pode depositar 30% agora, mais custas de honorários, tá? Pelo menos 30%. Se quiser depositar mais, pode, prof? Pode, sem problema nenhum. No mínimo 30%. E faz um requerimento de parcelamento do restante. Em até 6. Você escolhe. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 ou pode ser 6, tá? Com juros de 1% ao mês, mais correção monetária, tá? Essa é a ideia. E o detalhe importante. Quando você faz essa petição, você diz assim, eu devo e não nego. Legal? Estou reconhecendo o meu crédito, tá?
só que eu não tenho como pagar tudo agora. Então, estou depositando aqui pelo menos 30%, mais custos de honorários, e quero o parcelamento do restante em 6 vezes. Prof, poderia depositar mais de 30? Sim. Menos de 30? Não. Tá? No mínimo 30 e parcelamento em até 6. Podia ser em 2, podia ser em 3, podia ser em 8. Não. Pela regra, é até 6. Tá? Fez isso, o que acontece? Olha o que a lei diz. Primeira coisa, o contraditório. O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput. E o juiz decidirá o requerimento em 5 dias. Vejam que interessante. Não é que o exequente tem que concordar. Ele é intimado para falar sobre o preenchimento dos requisitos. Não é que ele é intimado para dizer concordo. Não. Porque é um direito dele parcelar nestas condições. O que o exequente vai fazer aqui é dizer, ok, preencheu os requisitos. Por exemplo, olha, ele depositou de fato 30%. Ou não depositou, juiz. Depositou 25%. Não preencheu os requisitos. Tá? A lei considerou também que pode demorar para o juiz apreciar o pedido. Pode ser que o juiz demore para apreciar isso. Então, o que a lei diz? Enquanto não apreciado o requerimento, o executado, né, que foi quem pediu o parcelamento, terá de depositar as parcelas que vão se vencendo, facultado ao exequente seu levantamento. Então, eu pedi para parcelar, o juiz não analisou. Venceu a primeira, deposita. Venceu a segunda, deposita. E o exequente já pode ir levantando, porque o dinheiro é dele, o pagamento é dele. Tá? Beleza. Se o juiz defere isso, ok, tá tudo certo. O que ele faz? Defere a proposta, deixa o exequente levantar o dinheiro e suspende a execução. Para a execução. Execução está suspensa, por quê? Não faz sentido continuar, porque o cara está pagando certinho, vai pagar, está no parcelamento. Legal. E se indefere? Por exemplo, ele depositou menos que 30%. Por exemplo, ele pediu um parcelamento em 8 vezes, em 9 vezes. O que acontece? A execução vai prosseguir. E aquele valor que foi depositado se torna um valor penhorado e depois vai ser levantado pelo exequente também. Tá? Agora, professor, eu tenho um problema com o acordo. Porque se esse cara já não pagou uma vez, tanto que eu tive que entrar com um processo contra ele, pode ser que ele não pague agora. Pode ser. E o que acontece? Olha que interessante que a lei prevê. Olha lá. O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente, ou seja, vai acontecer o inciso 1 e 2 aqui. 1. O vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com o imediato reinício dos atos executivos. E 2. A imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Tá? Eu vou fazer uma conta aqui para facilitar a nossa vida. Imagine que ele tenha depositado, ele fez um depósito de, sei lá, 35 mil reais. Isso daqui equivale a 30% mais honorários mais custas. Tá? Imaginemos que é isso. Tá? Só para facilitar a nossa conta aqui. E aí ele fala assim, quero parcelar em 6 vezes. Primeira parcela, segunda parcela. Não, ele quer parcelar em 4. Escolheu parcelar em 4. Tá? Aí ele disse assim, ó, eu quero parcelar em 4, sei lá, e pelas contas aqui, cada uma das 4, 18 mil reais. Eu estou arredondando aqui números, tá? Não estou me preocupando com conta, só para que vocês entendam a regra. Ele vai lá e paga essa daqui no prazo. Legal, pagou. Pagamento realizado. E aqui não paga. Quando ele não paga, essa, mais essa, mais essa. Então, 3 vezes 18, 54 mil. Vence agora mais 10% de multa. Então, a execução vai prosseguir. Na hora, não pagou, tudo bem. Essa e mais as outras que iam vencer, vencem agora. Eu ainda ponho uma multa de 10% e a execução. Para cobrar isso que está faltando, mais essa multa. Tá? Então, é uma grande vantagem, porque o credor não perde. Se o cara não pagar, paciência, né? A execução vai prosseguir e aquilo que ele não pagou vai vencer tudo aquilo antecipadamente e ainda cresce uma multa, tá? Para finalizar,
Ele pode apresentar embargos. Imagine, professor, que ele fez essa petição e depois ele se arrependeu. Pode apresentar embargos que a ação que vai se defender? Não. A lei diz que se você optou por isso aqui, você acabou de renunciar ao prazo de embargos, porque você acabou reconhecendo o crédito, tá? E lembrando que essa regra não vale para o cumprimento de sentença, vale somente para o processo de execução por força de dispositivo legal. Parágrafo 7º, tá? O parágrafo 7º desse artigo 916 vai dizer, ó, o disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento da sentença, tá? Entendido isso, a última hipótese que a gente tem é o quê? Apresentar embargos à execução. Então, o devedor não quis pagar, mas ele pode apresentar embargos à execução? Pode. O que é o embargos à execução? É uma ação autônoma para se defender. Tem prazo de 15 dias, a ideia é atacar essa execução, tá? Mas fiquem tranquilos, a gente vai ter uma aula no canal aqui só para tratar de embargos à execução. Legal? Um grande abraço, bons estudos e me dá aquela força. Compartilha esse conteúdo para alguém aí, tá bom? Um grande abraço e até mais.